Com as mãos tremendo no volante, Miguel parou o carro na chuva e olhou pela janela. Ali estava ela, sentada no banco de metal da parada de ônibus da Estrada Nacional 9, em Sintra, completamente encharcada. E naquele momento, algo dentro dele quebrou de um jeito que ele não conseguia explicar. Não era a chuva de novembro caindo sem parar desde o começo da noite. Não era o fato dela ser jovem demais para estar sozinha num lugar daquele jeito, naquele horário. Era a mala. Aquela mala velha de couro batido, cor de terra seca, jogada do lado dos pés dela descalços do cimento molhado. E a bengala branca apoiada no joelho. E a forma como ela ficava completamente parada enquanto o mundo inteiro desabava em cima dela, como se a chuva fosse só mais uma coisa que a vida fazia contra ela, e que ela já tinha aprendido há muito tempo a não questionar. Miguel fechou os olhos dentro do carro. Tinha uma filha de 9 anos em casa esperando por ele. Tinha uma apresentação para entregar na segunda-feira que ainda nem tinha começado a tocar. Tinha 42 anos de vida pesada acumulada nas costas, um divórcio recente cravado no meio do peito como um espinho que não saía, e zero energia sobrando para carregar qualquer problema que não fosse o seu. Abriu os olhos. Ela continuava ali, imóvel. Igual uma estátua que a chuva estava tentando apagar aos poucos. Ele engatou a marcha ré. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, e por que aquela mulher sentada numa parada de ônibus em Sintra mudou a vida de Miguel Ferreira para sempre, é preciso voltar algumas horas. Voltar até o começo daquele dia cinza, pesado, igual a tantos outros dias que Miguel tinha vivido naquele último ano. O pior ano da sua vida. Ou pelo menos, o que ele achava que era o pior. Porque às vezes a vida espera você chegar no fundo para te mostrar que o fundo ainda tinha um andar abaixo. Miguel tinha nascido e crescido em Braga, no norte de Portugal, filho de um mecânico que cheirava graxa e tinha mãos que pareciam feitas de ferro, e de uma professora do ensino básico que lia poesia em voz alta enquanto fazia o jantar. Era um homem que tinha aprendido desde cedo que o mundo não parava para ninguém, e que a melhor forma de sobreviver era manter a cabeça baixa, trabalhar duro e nunca depender de sorte. Tinha se formado em engenharia de sistemas, tinha conseguido um emprego bom numa empresa de tecnologia em Lisboa, tinha se casado com a Catarina aos 31 anos numa cerimônia simples no Jardim de Santa Bárbara, em Braga, com a mãe dele chorando na primeira fila e o pai dele tentando fingir que não estava chorando também. Tinha tido a Inês, a filha que era literalmente a única coisa no mundo que ainda fazia sentido para ele. Então, 3 anos atrás, a Catarina tinha olhado para ele numa noite de sábado depois do jantar, com aquela expressão calma que era quase cruel de tão serena, e tinha dito que não o amava mais. Que talvez nunca tivesse amado do jeito certo. Que ela precisava ir embora. E ela foi. Miguel ficou com a Inês, com o apartamento no Parque das Nações, com as contas que antes eram divididas e agora eram só dele, e com aquele silêncio novo que tomou conta de todos os cômodos da casa como uma infiltração que ele não conseguia parar. Ele fez o que sempre fazia quando a vida batia nele. Abaixou a cabeça, trabalhou mais, dormiu menos, e foi em frente. Acordava às 6 da manhã, levava a Inês para a escola, enfrentava o trânsito de Lisboa que era uma loucura de buzinas e impaciência, ficava no escritório até quando conseguia, buscava a filha, fazia o jantar, revisava os deveres dela, e caía na cama com o corpo pedindo socorro. Repetia tudo no dia seguinte. Fim de semana ele tentava ser presença, tentava ser pai de verdade, levava a Inês ao oceanário, ao Parque do Ar do Sétimo, às vezes até Cascais ou Setúbal para respirar um ar diferente. Mas por dentro, Miguel estava funcionando no modo automático faz tempo. Estava vivo, mas não estava vivendo. Estava presente, mas não estava inteiro. E ele sabia disso. Só não sabia o que fazer com esse conhecimento. Naquela sexta-feira de novembro, ele tinha saído do escritório mais tarde do que queria. A Ana, babá da Inês, tinha mandado mensagem 2 vezes perguntando que horas ele chegava. Ele tinha respondido logo, as 2 vezes, e as 2 vezes era mentira. Estava preso no relatório que o cliente tinha pedido de última hora com aquela urgência de quem acha que o mundo inteiro para atender só ele.
Miguel tinha terminado, tinha fechado o computador com mais força do que o necessário, tinha descido os 6 andares de escada porque o elevador estava sendo usado para mudança e ele não tinha paciência para esperar, e tinha entrado no carro já irritado antes mesmo de ligar o motor. A chuva tinha começado assim que ele saiu do estacionamento. Uma chuva grossa, fria, aquela chuva de novembro em Portugal que não tem pressa e não tem dó. Ele pegou a marginal pensando em cortar caminho pela Nacional 9, mas o trânsito na Cascais tinha engargalado tudo, e ele acabou desviando por Sintra numa tentativa de escapar do congestionamento. Foi ali, naquela estrada de curvas entre pinheiros e neblina, que os faróis do carro iluminaram a parada de ônibus. E iluminaram ela. Quando Miguel deu marcha ré e parou o carro do lado dela, ele abaixou o vidro devagar. A chuva entrou um pouco, fria, batendo no seu rosto. Ela tinha cabelo escuro, completamente colado na testa e no pescoço de tanto molhar. Usava um vestido bege de tecido leve que estava tão encharcado que parecia uma segunda pele. Tinha os pés descalços do cimento, e o jeito como ela segurava aquela bengala branca, firme mas sem tensão, dizia mais sobre quem ela era do que qualquer apresentação poderia dizer. Oi, ele falou, tentando o tom mais neutro que conseguia. Você está esperando alguém? Ela virou o rosto na direção da voz dele. Não pro rosto. Pra voz. Não, ela disse. Não estou esperando ninguém. Tinha algo nesse não que pesava mais do que a palavra. Não era tristeza exatamente. Era uma espécie de fato consumado. Uma conclusão que ela já tinha chegado e que não precisava mais de discussão. Tá chovendo muito, ele disse, com aquela habilidade masculina de apontar o óbvio em momentos delicados. Você precisa de uma carona? Posso te levar onde precisar. Ela ficou quieta por alguns segundos. A chuva batia no teto do carro. No banco de metal. No cimento. Como eu sei que você é seguro? Ela perguntou. E Miguel, que estava cansado e molhado e com fome e com vontade de chegar em casa, sentiu aquela pergunta acertar nele de um jeito que ele não esperava. Porque ela era justa. Completamente justa. Cega, sozinha, descalça na chuva de madrugada, e ainda assim fazendo a pergunta certa. Você não sabe, ele disse, com honestidade. Mas eu tenho uma filha de 9 anos em casa, e se eu a deixasse numa situação dessas, eu ia querer que alguém parasse. Meu nome é Miguel Ferreira. Trabalho numa empresa de tecnologia aqui em Lisboa. Esse é um Volkswagen Passat cinza. Se quiser, manda uma mensagem para alguém com a placa antes de entrar. Uma pausa. Não tenho ninguém para mandar mensagem, ela disse. E foi aí que Miguel entendeu que aquela noite ia ser diferente de tudo que ele tinha planejado. O nome dela era Leonor Andrade. 23 anos. Nascida em Coimbra, criada entre livros e silêncio num apartamento pequeno perto da universidade, filha de um professor de história e de uma enfermeira que tinha morrido de câncer quando Leonor tinha 16 anos. O pai tinha segurado a casa por alguns anos, mas o luto tinha feito o que o luto faz com certos homens. Tinha virado bebida, tinha virado ausência, tinha virado uma manhã em que Leonor acordou e o apartamento estava no silêncio errado. Ele tinha tido um AVC dormindo. Morreu antes da ambulância chegar. Leonor tinha 18 anos. Ela tinha nascido com uma condição degenerativa na retina. Até os 15 anos enxergava sombras, formas, claridade. Aos 18, quando o pai morreu, o mundo já era completamente escuro. Ela foi morar com a tia Conceição, irmã do pai, em Cascais. A tia era uma mulher de gestos rígidos e frases curtas, que tinha aceitado a sobrinha mais por obrigação de família do que por vontade própria, e que ao longo de 5 anos tinha deixado isso claro de formas variadas, nunca tão explícitas que pudessem ser confrontadas, sempre tão presentes que não podiam ser ignoradas. O jeito como ela suspirava quando Leonor pedia ajuda com alguma coisa. O jeito como ela falava no telefone com as amigas usando a palavra peso de um jeito que não deixava dúvida sobre o que ela estava chamando de peso. O jeito como ela deixava as cadeiras fora do lugar e depois comentava que Leonor precisava aprender a prestar mais atenção. Naquela noite de novembro, a tia Conceição tinha esperado o jantar terminar, tinha esperado Leonor terminar de lavar a louça, e então tinha dito,
com aquela voz calma de quem já decidiu e só está comunicando que não conseguia mais. Que Leonor precisava ir para uma instituição. Que tinha pesquisado opções, que tinha visto que havia lugares adequados, que era melhor assim para todo mundo. Tinha subido, feito a mala da sobrinha, descido, ligado para um táxi e colocado Leonor do lado de fora com a mala e a bengala antes que o táxi chegasse. O motorista tinha perguntado para onde. Leonor tinha dito a parada de ônibus mais próxima porque não tinha mais nada para dizer. O motorista tinha deixado ela lá e sumido na noite. Miguel dirigia devagar ouvindo tudo isso com os dois olhos na estrada molhada e com aquela sensação de que o universo às vezes funciona de formas que a lógica humana não consegue catalogar. Ele não interrompeu. Não tentou consertar nada com palavras. Deixou ela falar e percebeu que as palavras dela eram do tipo que tinham ficado represadas por tempo demais. Ela não falava com emoção excessiva. Falava com a precisão de alguém que aprendeu que sentimento sem controle é um luxo que certas pessoas não podem se dar. Mas havia algo na voz dela, uma leveza estranha que aparecia de vez em quando, que fazia Miguel entender que aquela mulher tinha muito mais dentro do que deixava aparecer. Ele a levou para casa. Não tinha outra opção real. Os abrigos que ele tinha pesquisado no celular enquanto estava parado na parada, aqueles poucos minutos que ele ficou ali antes de tomar a decisão, estavam todos lotados. Era sexta-noite, era novembro, Lisboa não escasseava em histórias difíceis. O centro de apoio mais próximo só abria de manhã. Então ele a levou para casa, mandou mensagem para Ana pedindo para ficar mais uma hora, e foi abrindo a porta com aquela mistura de certeza e nervosismo de quem sabe que está fazendo a coisa certa mas não tem como saber como vai terminar. Leonor entrou devagar, a bengala varrendo o chão à frente com aqueles movimentos precisos, automáticos, que revelavam anos e anos de prática. Ela parou no meio da sala e ficou parada, mapeando o espaço com a escuta, com o olfato, com aquela percepção que as pessoas que enxergam nunca desenvolvem porque nunca precisam. Você pode me descrever o ambiente? Ela pediu, sem cerimônia, como quem pede a direção para o banheiro. Miguel descreveu. Sofá à esquerda, mesa de centro, janela grande na frente, corredor à direita levando para os quartos e cozinha, escada não tinha, tudo no mesmo andar. Ela ouviu com atenção e começou a se mover com uma confiança que ele achou impressionante. A Inês apareceu na porta do quarto com o cabelo bagunçado de sono e os olhos grandes de criança que detecta novidade a quilômetros de distância. Pai, quem é ela? Miguel começou a explicar com cuidado, mas a Inês já estava na sala, sentada na cadeira em frente a Leonor, estudando a situação com aquela seriedade analítica que ela devia ter herdado do pai. Eu sou a Inês. Tenho 9 anos. Você é cega? Miguel abriu a boca para intervir. Sou sim, disse Leonor, sem nenhum desconforto. É igual a usar uma venda nos olhos ou é diferente? É bem diferente. Uma venda tem bordas. Isso aqui é só tudo. A Inês ficou em silêncio por uns segundos processando aquela informação com toda a seriedade que ela merecia. Posso te fazer mais perguntas amanhã? Pode, disse Leonor. A Inês foi dormir satisfeita. Miguel preparou o quarto de hóspedes, pegou toalhas extras, fez um chá que ele mesmo não sabia que sabia fazer, e quando foi deitar, às quase meia-noite, ficou olhando para o teto por um bom tempo com a cabeça cheia de um barulho diferente do de costume. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e começou a fazer ligações. Porque era assim que Miguel Ferreira funcionava. Ele não ficava parado na frente de um problema. Ele pegava o telefone, ligava para as pessoas certas, fazia lista, trabalhava a lista, encontrava o caminho. Ligou para o Serviço de Assistência Social da Câmara Municipal. Ligou para uma assistente social que ele conhecia através da escola da Inês. Ligou para um amigo advogado perguntando sobre os direitos de Leonor em relação à tia e às suas coisas que tinham ficado em Cascais. Tomou um café que esfriou antes que ele pudesse beber e fez anotações num bloco de papel com aquela letra miúda de engenheiro que a Inês sempre dizia que parecia formiga andando. Do lado de fora, no terraço, a Inês estava explicando para Leonor o enredo completo de todos os livros que tinha lido naquele ano. Com detalhes. Com dramatizações. Com opiniões próprias sobre cada personagem.
Leonor ouvia com aquele sorriso que Miguel ainda não tinha aprendido a antecipar, mas que toda vez que aparecia fazia algo esquisito acontecer com o ritmo do coração dele. Ao meio-dia ele saiu pro terraço com as anotações da mão. Leonor tem um apartamento de apoio disponível em Cascais mesmo, ele disse. É adaptado, subsidiado, perto da linha de ônibus e do trem. A assistente social pode te colocar na fila hoje e tem previsão de vaga em até 8 semanas. Ela virou o rosto para a direção da voz dele. 8 semanas? Você pode ficar aqui enquanto isso, ele disse, e então parou, como se tivesse ouvido as próprias palavras chegando com atraso. Quero dizer, se você se sentir confortável com isso. Tenho o espaço. E a Inês claramente não tem nenhuma objeção. A Inês ergueu o polegar sem tirar os olhos do livro que estava segurando. Leonor ficou quieta por um momento. Depois disse, com aquela precisão dela que era ao mesmo tempo desconcertante e refrescante, tudo bem. Desde que fique claro que vou contribuir de alguma forma. Não fico bem sendo peso de ninguém. Você não é peso de ninguém, ele disse. Ela não respondeu a isso. Mas algo na postura dela mudou. Uma tensão nos ombros que tinha estado lá desde a parada de ônibus começou a diminuir só um pouco. Só o suficiente para ser percebida por alguém que estava prestando atenção. E Miguel, sem ter decidido quando isso tinha começado, estava prestando atenção. As 8 semanas viraram 10. Não porque algo deu errado, o apartamento estava confirmado, a documentação estava pronta, a data estava marcada. Mas porque ao longo dessas 10 semanas, o apartamento do Parque das Nações tinha mudado. Não de mobília, não de decoração. Tinha mudado de dentro. Tinha mudado no jeito como as manhãs de sábado soavam agora, com a voz de Leonor misturada ao barulho da Inês tomando café e ao cheiro de torradas que alguém sempre queimava um pouco e que os três tinham adotado como padrão aceitável. Tinha mudado no jeito como Miguel parava de botar o tênis no meio do corredor porque uma vez a bengala de Leonor tinha batido nele e ela não tinha dito nada, mas ele tinha visto o microajuste na expressão dela e nunca mais esqueceu. Tinha mudado no jeito como as noites ficaram mais silenciosas de um jeito que não era vazio. Era cheio de um silêncio diferente. O tipo de silêncio que só existe quando as pessoas num cômodo estão à vontade umas com as outras. Leonor tinha retomado o trabalho remoto. Ela fazia transcrições e legendagem de áudio, um trabalho que ela tinha quase perdido quando saiu da casa da tia, mas Miguel tinha ajudado a restabelecer o contato com a empresa, tinha configurado o software no notebook dela, e ela tinha voltado. Trabalhava concentrada, com um fone de ouvido, durante horas. Miguel às vezes esquecia que ela estava lá, e então ouvia um som dela, um ajuste de posição, um pequeno clique de tecla, e lembrava. E aquela lembrança tinha uma textura estranha que ele não sabia nomear ainda. Numa noite da 9ª semana, ele estava sentado na mesa da cozinha revisando contratos. Ela estava do outro lado com o notebook e o fone. Eles não tinham falado em mais de 1 hora. E então Miguel percebeu que aquela era a hora mais tranquila que ele tinha vivido em anos. Não em semanas. Em anos. Você está me olhando, ela disse sem tirar o fone. Não estava, ele disse, e parou. Na verdade estava. Como você sabe? Você ficou quieto de um jeito diferente. Você para de mover o mouse quando está pensando em outra coisa. Ele riu. Um riso de verdade, não aquele que ele tinha passado anos produzindo em modo automático em reuniões e jantares e situações sociais onde se esperava leveza. Um riso de verdade, que subiu do peito sem pedir licença. Leonor, ele disse, posso te perguntar uma coisa? Ela tirou o fone de um lado. Você está feliz aqui? Preciso que você seja honesta. Pode querer coisas diferentes do que eu assumi. Ela ficou quieta. A geladeira fez aquele barulho de sempre. A chuva batia na janela. Tinha chovido muito naquele outono. Passei 2 anos na casa da minha tia me sentindo um problema esperando solução, ela disse devagar. Passei 10 semanas aqui me sentindo uma pessoa. Então sim. Estou feliz. Mas também acho importante ir pro apartamento. Preciso saber que consigo construir minha própria vida.
que não estou trocando uma dependência por outra. Miguel ficou olhando para ela. Ela estava olhando ligeiramente para o lado dele, do jeito que sempre ficava, mas não havia nenhuma incerteza na expressão dela. Isso não significa, ela disse, com a voz um pouco mais baixa, que eu quero que isso acabe. Não precisa acabar, ele disse. E eles ficaram assim por um momento, a frase no ar entre eles, sem pressa de lugar nenhum. Leonor se mudou para o apartamento numa quinta-feira fria de dezembro. A Inês foi junto ajudar a organizar e passou 40 minutos colocando os audiolivros na estante segundo um sistema de categorias próprio que ela explicou ponto a ponto enquanto Leonor passava os dedos pelas capas aprendendo cada posição. Miguel montou a cama, apertou uma dobradiça solta no armário da cozinha e colocou uma lousa pequena do lado da porta de entrada. Ele tinha visto Leonor usar uma igual em casa, para escrever lembretes em letras grandes de canetão. Não disse nada. Só deixou lá. Na hora de ir embora, a Inês abraçou Leonor por um tempo longo. Leonor ficou segurando. No carro, a Inês ficou em silêncio até eles saírem do estacionamento. Então disse, sem rodeio, pai, você vai chamar ela para sair logo ou eu vou ter que assistir você enrolar nisso para sempre? Miguel manteve os olhos na estrada. Estou trabalhando nisso, ele disse. Está trabalhando nisso há 10 semanas. Você é uma pessoa metódica. A Inês suspirou com aquela paciência densa de quem já desistiu de esperar perfeição. Naquela mesma noite, Miguel ficou sentado na cozinha depois que a Inês foi dormir. Olhou para a mesa. Pro lugar onde o notebook de Leonor ficava. Pro lugar onde a xícara dela ficava, sempre do lado direito, sempre com a alça virada para ela poder pegar sem procurar. Aqueles detalhes pequenos que ele tinha aprendido sem ter planejado aprender. Pegou o telefone. Discou. Ela atendeu no segundo toque. Leonor, ele disse. Queria saber se você toparia jantar comigo no sábado. Não aqui em casa, não uma coisa casual. Um jantar. Só nós dois. A pausa que veio depois era aquela pausa que ele já reconhecia. A pausa que ela usava quando estava medindo as palavras, pesando cada uma antes de soltar. Miguel, ela disse. Eu estava me perguntando quando você ia chegar lá. Ele sorriu no escuro da cozinha, com a mesa vazia na frente, com a casa que soava diferente sem ela. Sábado, ele disse. Às 7. Posso te buscar. Eu sei onde fica a porta, ela disse. Te encontro na calçada. E estava lá. No sábado, às 7, com um casaco escuro e aquele jeito de ficar parada que nunca era passivo, sempre era presença. Miguel estacionou, desceu, e quando ela ouviu os passos dele na calçada, ela sorriu antes que ele dissesse uma palavra. Porque ela reconhecia os passos dele. Tinha aprendido o ritmo dele sem ter decidido aprender. Às vezes o desvio que você quase não fez é exatamente o caminho que estava esperando por você desde o começo.